Olá, no ar o Jornal 10, vamos às manchetes. Segurança Nacional pode estar em causa devido à greve geral da Polícia. A Associação Colmeia promove a marcha da consciencialização sobre a síndrome de Down e do autismo. INE, índice de preços do comércio exterior, aumentou em fevereiro de 2017. Eurodeputado exige informação sobre o escândalo da carne brasileira. Erdogan anuncia que vai falar com a União Europeia após o referendo de abril. Primeiras unidades da Força Regional chegam em breve ao Sudão do Sul. Seguimos agora com o desenvolvimento das notícias deste jornal. Boa noite, Jornal 10, seja bem-vindo. Comecemos esta edição com a atualidade nacional. A Segurança Nacional poderá estar em causa com os mais de 1.100 polícias associados no Sindicato Nacional da Polícia que vão estar em greve geral, seguida de manifestações entre 30 e 31 de março em todo o Cabo Verde. A Polícia Nacional tem aproximadamente 1.800 efetivos e estará na iminência de experimentar pela primeira vez uma paralisação geral dos serviços. A confirmar poderá ter repercussão negativa na segurança interna do país, principalmente na praia, onde o nível da criminalidade é já elevado, podendo ficar com 2 dias sem policiamento. Em causa está um pacote de reivindicações pendentes, com destaque para a nivelação salarial entre os 3 ramos da Polícia Nacional, sendo elas a Polícia da Ordem Pública, Polícia Marítima, Guarda Fiscal. Ainda também o destino a dar aos 178 mil contos constantes do Orçamento Geral do Estado para este ano para resolver os problemas da instituição. Conforme o pré-aviso, a resolução dos pendentes, promoção e carreiras em atraso é o segundo ponto do caderno reivindicativo. O último refere-se à redução da carga horária que vem prejudicando a grande maioria do pessoal policial, estimado em cerca de 1.800 efetivos, e a regulamentação do trabalho de turno e não só. Comemora-se hoje, 21 de março, o Dia Internacional de Síndrome de Down. É neste contexto que a Associação Colmeia promoveu hoje na cidade da Praia uma marcha de consciencialização da síndrome em causa e do autismo. O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado hoje, tem como objetivo consciencializar as pessoas sobre a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão dos portadores de Down na sociedade. Para a presidente da Associação Colmeia, este dia significa uma jornada de sensibilização que nós estamos a fazer para sensibilização para esta temática de deficiência aqui em Cabo Verde, sobretudo no que tange no acompanhamento em relação a essas crianças. Estudos referem que crianças e jovens com necessidades especiais apresentam baixas aquisições escolares, dificuldade em aceder aos serviços de saúde e carências ao nível econômico. Nesse sentido, a socióloga e técnica da Câmara Municipal da Praia explica qual é o papel da Câmara Municipal nesta causa. O nosso papel enquanto Câmara é tutelar as pessoas com deficiência que residem no nosso município. Não tem um vasto programa, não tem aquele município inclusivo que tem papel de sensibilização, de acesso e de apoio às pessoas com deficiência e seus familiares. Essa é mais uma campanha de sensibilização que o município da Câmara está a realizar com todos os parceiros. Esta marcha contou com presenças de várias famílias com crianças e jovens com necessidades especiais. Significa grande dia para mim hoje. Significa um dia importante para nós todos. A mim aquele dia ali significa um dia feliz, sabe, com conhecimento mais do que aquele que me tem. Como João Felipe é um menino que me naquele que tem ele é um menino que mais está adorar, está mal, mas seus irmãos, suas irmãs. Para além dessa marcha, realizou-se atividades recreativas e culturais e lançamento de balões com vista em trabalhar a sensibilização virada ao conhecimento sobre estas temáticas que merecem a atenção de todos.
Os preços dos produtos importados aumentaram em fevereiro de 2017 1,0%, valor inferior em 1,4 pontos percentuais face ao registado no mês anterior. A taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 2,1% e a taxa de variação mensal registada pelo índice de termos de troca foi de 1,1%, valor superior em 2,5 pontos percentuais face ao registado no mês anterior. Segundo dados revelados hoje pelo INE, a variação mensal do índice de preço da importação situou-se em 84,1 em fevereiro de 2017, tendo conhecido um acréscimo de 1,0% relativamente ao mês anterior. Por destino econômico dos bens, todas as categorias contribuíram para a subida de preços. Os bens de consumo subiram 1,6%, com o aumento dos preços de produtos alimentares primários em 1,8% e outros bens de consumo duradouro 30,0%. Bens intermédios subiram 1,1%, com a subida dos preços de outros produtos transformados de 24,3% e produtos transformados para confecção e o calçado 16,5%. Bens de capital aumentaram 2,1%, com a subida dos preços de motores para material de transporte de 45,3% e máquinas de 3,9%. Já os combustíveis subiram 0,1%, com o aumento da única subcategoria denominada combustíveis 1 de 0,1%. A variação homóloga do índice de preço da importação aumentou 8,7% relativamente ao mês de fevereiro de 2016. Na exportação, registrou-se uma variação mensal em fevereiro de 2017 de 63,4%, correspondendo a um acréscimo de 2,1% face ao mês anterior. Em fevereiro de 2017, a taxa de variação homóloga do índice de preço de exportações situou-se em menos 14,1%. Durante o período em análise, o INE registrou uma ligeira melhoria nos índices de termos de troca, com um aumento global de 1,1% comparativamente ao mês anterior. Na variação homóloga, o índice de termos de troca situou-se em 75,4, com uma taxa de variação homóloga negativa de menos 19,3%, de acordo com dados do INE. Nas importações registaram-se aumentos mais expressivos de preços nos produtos como peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias, artigo de celeiro, artigos de viagem, bolsas e artefatos. Através do Orçamento do Estado 2017, o Governo aprovou um leque de medidas fiscais, nomeadamente o regime excepcional de regularização de dívidas. RERD é aplicável às dívidas de natureza fiscal e de segurança social, cujo prazo legal tenha terminado a 31 de outubro de 2016, que sejam declarados pelo sujeito passivo, seu representante legal ou outro obrigado tributário. Foi aprovado o regime excepcional de regularização de dívidas que estabelece um conjunto de oportunidades para impulsionar a regularização das dívidas referentes a impostos diretos e indiretos e contribuições à segurança social, avança a Diretora Nacional de Receitas do Estado. É um regime excepcional, como o nome já diz, porque o Código Geral Tributário já permite, de certa forma, regularizar dívidas ou prestações tributárias em atraso. Este é um regime, mais um regime excepcional, que vai permitir aos contribuintes, a pessoas singulares e pessoas coletivas, efetuarem a regularização das suas dívidas para com a Administração Fiscal e o INPS de uma forma flexível, portanto, em prestações que podem variar de 12 prestações e atingir o limite máximo de 120, em função da situação concreta de cada contribuinte. Ainda afirma que, com a aplicação da RERD, pretende-se, por um lado, estimular a viabilização económica das empresas que se encontram em situação de incumprimento para com a administração fiscal e, por outro, ajudar as famílias cujo rendimento disponível não permite fazer face à dívida fiscal acumulada.
Um regime extremamente flexível porque vai permitir que haja essa regularização, este acerto de contas dos contribuintes com o fisco e INPS sem penalidades, portanto sem juros, sem coimas, ainda a possibilidade da redução das custas processuais. Portanto é um regime extremamente vantajoso para ambas as partes, quer para os contribuintes que desta forma vão regularizar as prestações fiscais em atraso, e isto é benéfico porque muitas vezes os contribuintes vêm-se confrontados com a necessidade de apresentar uma certidão de dívidas, ou porque estão num concurso, têm que concorrer a um concurso internacional, ou porque estão à procura de financiamento e muitas vezes as entidades financeiras exigem esta prova. O regime também irá trazer benefício às receitas do Estado, disse. É bom para a receita do Estado, porquê? Porque com isto também vamos encaixar o máximo de receita fiscal, aquela que for efetivamente certa e devida. Receita essa que vai ser aplicada nas nossas necessidades públicas, a construção de escolas, água e saneamento básico, eletricidade, a segurança pública, que hoje em dia toda a gente clama e é uma questão muito importante. O RERD entrou em vigor a 1 de janeiro de 2017 e é aplicável às dívidas de natureza fiscal e de segurança social, cujo prazo tenha terminado a 31 de outubro de 2016. O grupo parlamentar do PAICV teve um encontro de trabalho hoje com o Conselho de Administração dos TACV. O ato surge no âmbito da preparação do debate parlamentar de março, cujo ponto alto é uma interpelação ao Governo sobre a política dos transportes. Tendo em vista a interpelação sobre a política dos transportes a ser discutida no Parlamento, o grupo parlamentar do PAICV reuniu-se com o Conselho de Administração dos TACV. Após o encontro, a líder do maior partido da oposição, Janira Ofer Almada, diz ainda mais preocupada com a situação da transportadora aérea nacional. Entramos preocupados e saímos ainda mais preocupados. Para já concluímos que muito daquilo que se tem dito não corresponde à verdade. Aqueles 300 mil contos que o Ministro das Finanças disse que se gastava com os TACV no governo do PAICV não corresponde à verdade. Isso não está refletido nas contas e foi o próprio Conselho de Administração que nos confirmou. Por uma questão de cautela, também já pedimos as contas, não é? Não só as contas provisórias de 2016, para podermos confirmar. Um ano se passou após o governo ter garantido que irá tomar medidas para resolver a situação dos TACV. Uma delas foi a privatização, situação que a líder do PAICV questiona por não haver um plano de reestruturação por parte do governo para com a empresa. Não há um plano de reestruturação, não há uma visão, não há uma estratégia e pior, o Conselho de Administração não tem qualquer conhecimento e nem assume nenhum mandato em matéria de privatização da empresa. Portanto, não se sabe qual é o plano de reestruturação. O que está a ocorrer, infelizmente, é uma gestão corrente, cotidiana, do dia a dia, para resolver problemas. Portanto, o PAICV, enquanto partido com responsabilidades, só pode estar muito preocupado. Janira Ofer Almada ainda contesta aos 300 mil contos que o Ministro das Finanças vem anunciando no Parlamento. Não corresponde à verdade, pois o PCA dos TACV diz que isto não está a refletir nas contas. Portanto, aqueles 300 mil contos que o Ministro das Finanças fartou-se de falar no Parlamento, ele vai ter de provar onde é que estão esses 300 mil contos mensais que ele dizia. Mas, contrariamente, ele tem de assumir também publicamente que até o mês de setembro de 2016 injetou cerca de 164 mil contos por mês nos TACV. E vai ter que assumir o aval do Estado que foi dado não só às obrigações emitidas no valor de 450 mil contos, com um empréstimo também feito agora em 2017 para os TACV com o aval do Estado. O Conselho de Administração dos TACV foi nomeado para gerir a empresa e a questão da privatização não consta no mandato, conforme diz a líder do PAICV. 11 meses após a mudança do PCA da Transportadora Aérea Nacional, os problemas ainda continuam, motivo que preocupa o grupo parlamentar dos Tamarinas. O Ministro da Saúde considerou hoje de histórico o compromisso alcançado entre o Governo, a Câmara Municipal de São Vicente e um privado na permuta de bens imóveis para a expansão do Hospital Batista de Sousa. Esta irá permitir a reestruturação de blocos com cuidados intensivos e realojamento dos serviços administrativos com melhores condições de espaço para o desenvolvimento das respectivas competências.
De acordo com Arlindo do Rosário, o acordo entre as três partes espelha o forte amor a São Vicente e o engajamento na procura de soluções para desenvolver o setor de saúde na ilha, um exemplo de diálogo possível de ser estabelecido na procura de soluções conjuntas. No âmbito do acordo, a empresa Fonseca e Santos doou hoje à Câmara Municipal de São Vicente, na mobilidade permuta, 2 terrenos situados na Avenida Capitão Ambrósio, o primeiro com 536,4 metros quadrados e o segundo com 2.083 metros quadrados. A autarquia, por seu lado, coloca esses terrenos à disposição do Ministério da Saúde para a concretização do Master Plan do Hospital Batista de Souza, que foi contemplado com o financiamento do Fundo do Kuwait no montante de 265 mil contos para ser realizado ainda no ano de 2017. Tendo em conta que o Hospital Batista de Souza já não possui condições para crescer dentro do seu perímetro e atendendo aos desafios que tem como Hospital Central, que cobre a ilha de São Vicente e toda a região do Barlavento, surgiu a necessidade, explicou, de se alargar o espaço para além do perímetro atual para poder responder ao Master Plan que projeta há mais de 20 anos as necessidades do hospital. A Assembleia Municipal do Maio reuniu-se hoje para a segunda sessão ordinária do mandato. Uma reunião para análise do relatório de atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal ao longo de 2016. A reunião teve como propósito fazer uma análise do relatório das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal durante o ano de 2016. Para além disso, os eleitos do MPD e outros deveriam analisar 2 propostas da autarquia liderada por Miguel Rosa, visando 2 acordos de geminação com Proença Nova em Portugal e em Santa Cruz, em Santiago. A reunião deveria iniciar com um período dedicado aos munícipes para colocarem questões ao Executivo sobre vários temas de atualidade e, por fim, questões colocadas pelos deputados municipais. No âmbito das comemorações alusivas ao mês da poesia, está sendo levado a cabo um conjunto de atividades para valorizar a causa. Na tarde desta segunda-feira, a Biblioteca Nacional foi palco da tertúlia A Opção pelo Conto. A opção pelo conto foi o tema que reuniu autoras e não só para uma tertúlia na tarde desta segunda-feira na Biblioteca Nacional. A escritora Fátima Bettencourt foi uma das oradoras e partilhou as suas experiências como escritora de contos e crónicas. Eu venho aqui falar do conto e não só do conto, eu falo do texto curto, porque realmente a minha escolha é pelo texto curto, o texto que não é romance. Crónicas e contos são as coisas que eu escrevo e eu dificilmente eu consigo separar essas 2 áreas. Muitas vezes um conto e uma crónica ficam tão entrelaçados, tem uma porosidade entre elas que acabam. Um conto parece uma crónica parece um conto, às vezes acontece. Então uma vez um amigo meu me disse que eu estava inventando um género novo que se chamaria o cronto, era a junção de crónica e conto. Enfim, não pegou ainda essa designação, mas eu acho que existe. Fátima Bettencourt já tem 3 livros de contos publicados, entre os quais o seu primeiro, Semear em Pó, de 1994, inspirado nas suas muitas vivências e nas histórias contadas pelos avós. Durante a tertúlia partilhou a sua opção pela narrativa e explicou a porosidade nos seus textos. Para quem queira começar, a escritora aconselha. Eu li que Virginia Woolf tinha aconselhado os escritores a levantarem-se da mesa onde escrevem e irem à janela. E à janela vão ver o quê? Vão ver a vida lá fora, o mundo, o que acontece na rua, o que acontece aos meus semelhantes, aos outros. E isso é que eles devem fazer. Primeiro vão ter que observar muito observar. E vão ter que ler também. Ler é essencial. Ler, sem isso não há escritor. Este evento enquadra-se nas atividades do mês da poesia que estão a ser realizadas um pouco por toda a capital, uma forma de uma maior promoção da leitura que constitui um dos melhores caminhos para quem quer se tornar escritor. O Grito Rock Praia acontece nos dias 29 de março a 11 de abril. A 5ª edição do festival conta com vários artistas nacionais e internacionais. Conforme avança o promotor da iniciativa, Articul CJ, muitas novidades constam nesta edição. As declarações foram feitas hoje em conferência de imprensa. O Festival Grito Rock já vai na sua 5ª edição.
Este ano, conforme avançam os organizadores, haverá animação para todos os gostos e idades. Para os amantes de músicas alternativas em Cabo Verde, segundo César Freitas, esta é uma edição a não perder. As atividades vão ter início no dia 29 de março, com a apresentação de um livro, workshop, tertúlias, entre outras atividades. Vamos ter Grito em Cena, com uma peça de teatro 2x1 e o performance, o Jam Neguin, que entra com a dança. Então vamos ter dança e teatro para dia 30 de março, às 18h30, no Palácio de Cultura. Na sexta-feira, dia 31 de março, às 19 horas, no auditório do Centro Cultural Português, vai acontecer um programa inédito chamado, pela primeira vez, estamos a incluir no programa Grito Rock, que é o Grito Rock Mulher, que é praticamente só vozes femininas e performance e poesia. Dentro do programa Março, Mês da Mulher e da Poesia, vamos enquadrar esse programa Grito Rock Mulher. Também haverá um festival de mini-grito no auditório Jorge Barbosa pelas 16 horas e a entrada será mediante um donativo de materiais didáticos e desportivos que vão ser revertidos às crianças carenciadas. No sábado, 8 de abril, é dia de festival na pracinha da Escola Grande, no Platô, das 16 horas até a meia-noite, e a entrada é grátis e conta com um cartaz recheado conforme avança Freitas. Vamos ter Primitivo, Kira Tavares e Bons Amigos, Fusion Band, que vem da Boa Vista, desta vez vamos ter uma banda da Boa Vista, Afro Band da cidade da Praia, NP5 da Praia, o Jaff Band, que é uma banda da Ilha de São Nicolau, que vai fazer a sua primeira participação aqui também, o Eric e Double Jack. De internacionais, vamos ter duas bandas do Brasil, o Colnas e o Andes, que vêm da Fortaleza. Vamos ter uma banda de Angola, que atualmente tem estado a residir aqui na Praia, que é a banda MR. E vamos ter uma banda que se chama Enorme, que é das Canárias, de Lanzarote. Como todos os anos, nesta edição, a organização decidiu homenagear o professor Henrique Teixeira Oliveira, que, segundo Jojo Oroto, foi pelas seguintes questões. Henrique Teixeira Oliveira, mais conhecido professor Dick, professor de violão, professor de judo, e professor de filosofia, professor de psicologia e professor de história. Ele é um grande tocador de violão. Foi um dos primeiros solistas da banda de Mindels, uma banda de guitarra solo da Ilha de São Vicente, em meados de 1964. Então, por ser muito conhecido, um grande ativista em termos de música, este ano o homenageado vai ser o professor Dick. É de realçar que esta quinta edição do Festival Grito Rock Praia está orçada em cerca de 7.000 contos. Momento para acompanharmos as principais manchetes que marcam o dia de hoje a nível de África. Somália. Nações Unidas iniciou operações para mitigar seca na cidade somália de Baidoa. Sudão do Sul sobreviveram todos os 43 passageiros e 6 tripulantes de um avião que se despenhou na segunda-feira na cidade de Val. Líbia, autoridades devolvem mais de 170 migrantes da Costa do Marfim com a ajuda da Organização Internacional das Migrações. Itália, cerca de 1.000 migrantes embarcam na Catânia depois de resgatados pelo navio Aquários de barcaças de madeira e barcos de borracha. África do Sul, poluição de água de mina há décadas que expõe residentes a riscos de saúde como cancro, doenças respiratórias e de pele. Vamos às manchetes do mundo. Peru, trabalhadores de emergência enfrentam desafios com as inundações a continuar a dificultar a vida perto de Lima, afetando cerca de 100.000 pessoas e provocando 75 mortos. Amsterdão, expostas ao público duas pinturas recuperadas de Vincent van Gogh, 14 anos depois de terem sido roubadas. Índia, despiste veículo no estado de Gujarat, provoca 7 mortos e 4 feridos. Líbia, as autoridades deportaram para a Costa do Marfim 170 migrantes que entraram ilegalmente no país nos últimos meses. Coreia do Sul, centenas de apoiantes da deposta presidente Park Geun-hye protestam junto à Procuradoria-Geral em apoio da ex-presidente.